e os demais amigos presentes, né, de diversas regiões, uma região que eu gosto bastante, que eu sou extremamente apaixonado por ter morado em Sete Lagoas por 3 anos. Não era espírita na época, né? Eu não sei se vocês conhecem o Rafael Lavarini, aí da região de vocês, mas nós malhávamos na mesma academia, mas na época ele já era bonzinho, né? Eu não era tão bonzinho assim. E tenho boas lembranças, né, de Belo Horizonte, de Sete Lagoas, Pedro Leopoldo, né, algumas cidades próximas aí, Paraopeba, né? Tantas, Fortuna de Minas, tantos lugares bacanas, né, que eu tenho muita vontade de visitar hoje enquanto espírita, né? Se Deus quiser, eu vou conseguir ter esse desejo, né? Porque é um lugar que eu gosto muito, faz parte da minha história, da minha vida, né? Da minha, da minha trajetória, né? Enquanto ser imortal, mas nessa encarnação. Agradeço muito o convite por estar aqui com vocês, a oportunidade de estar junto. Eu gosto muito de uma frase de um amigo nosso de Belo Horizonte, que é da Associação Médico Espírita, né? Do Hospital Espírita André Luiz, que é o meu amigo Alberto Lúcio, que é uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande, tem um trabalho muito bonito junto a Bezerra de Menezes, toda a sua falange naquele Hospital Espírita, maravilhoso de BH, e ele diz que a diferença dele para os pacientes psiquiátricos do Hospital Espírita André Luiz, a diferença deles para esses pacientes é que ele tem a chave, né? E a minha diferença para vocês é que eu estou aqui com o alto-falante. Nós somos seres muito semelhantes, né? Embora com a sua singularidade, peculiaridade, somos seres muito semelhantes, com turbilhões emocionais, né? De toda sorte, vivendo momentos complicados, né? Porém ancorados pelo nosso Mestre Jesus, ancorados pela espiritualidade. Então a gente roga, né? Que a gente possa fazer uma explanação bonita, que toque o meu coração, principalmente o de vocês. E quem quiser perguntar, quem quiser falar alguma coisa, né, a gente deixa aberto aqui, não tem como numa plataforma como essa apenas um falar, né, apenas um ter a voz. É bonito quando é um diálogo, né? Kardec já traz isso para a gente, da importância da gente dialogar, da gente ter senso crítico, da gente incorporar reflexões maduras para o nosso espírito imortal. Então, estudo sério, estudo contínuo, é extremamente importante para isso tudo, né? Hoje, o tema, né, que me traz hoje aqui é um tema que eu gosto bastante, que são as parábolas de Jesus, né? As parábolas são temas que mexem muito com o meu coração. Além das parábolas, as curas de Jesus é outro tema que toca demais o meu íntimo, o meu ser, né? Porque eu trabalho, né? E também como um colaborador de uma instituição, Centro Espírita de Birigui, onde lá realizamos curas espirituais. Então, temos um temos um grupo de médiums de cura, né? E também é um assunto que me chama muita atenção. Gosto bastante, né, dessa parte. Estou terminando psicologia também, então isso vem trazendo cada vez mais força assim para o meu estudo, para o meu dia a dia. E eu gostaria de conversar com vocês sobre as parábolas, que é um desses assuntos que eu gosto, né? A gente terminou 2 livros agora, organizados por mim, mas que tem muitas mãos. E uma das primeiras perspectivas que a gente tem ao analisar as parábolas de Jesus é a humildade do mestre, né? A humildade dele, a maneira como ele conduzia suas palavras, a maneira como ele conduzia os seus diálogos, eram é uma coisa impressionante, porque é um espírito de escola, né? É um espírito que, como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz,
que a ciência nem os homens viram as mãos augustas do Cristo organizarem o cenário da vida, né? Talvez a gente não tenha a dimensão disso, porque ainda não somos capazes de sondar essa natureza espiritual, de um espírito crístico, de um espírito puro, que tem um completo domínio sobre a matéria. E fico muito sensibilizado, porque é um espírito que vem à Terra, né? E fala como nós, conhece a nossa cultura, conhece o nosso contexto, utiliza dos termos da época para se comunicar com as pessoas. Isso por si só já é uma demonstração de uma humildade e de um amor imenso pela humanidade inteira, né? Então, e nos traz reflexões importantes, porque muitas vezes nós, quando vamos conversar com as pessoas, nós esquecemos que cada um tem a sua história, cada um tem o seu passado, cada um tem as suas experiências, tem suas maneiras de perceber a vida, e muitas vezes queremos impor os nossos pontos de vista, né? E Jesus, nas parábolas, a maior parte delas, nós conseguimos ver um verbo muito frequente que é propor. Propôs-lhes, propôs-lhes uma parábola, né? O verbo do Cristo é de proposição, não é de imposição. O verbo do Cristo é, é de enxergar, é de conhecer a nossa vida, é de fazer parte, é de acolhimento, né? Nós que estamos aqui em Minas Gerais, né? Eu estou aqui em Juiz de Fora, mas vocês estão aí também em Minas Gerais. Possivelmente, se eu for na casa de um de vocês, eu espero que um dia aconteça. Quem sabe o seu Jardim me receba aí na casa dele, né? Um cafezinho, com pão de queijo, tudo Com todo mais. prazer. Ficaria muito feliz, né? E antes de entrar e da gente conversar talvez de assuntos mais sérios, de assuntos mais delicados, possivelmente ele me ofereceria uma xícara de café, um pão de queijo, né? Já não entraria direto no diálogo, né? Embora seja um diálogo importante, um diálogo necessário, nós temos que observar o Cristo, né? Como nosso modelo e guia, os Espíritos dizem, vede Jesus, observem Jesus. Então, precisamos observar a maneira como ele se comportava. Isso é muito importante para a gente. A maneira como ele se comportava, a maneira como ele acolhia, a maneira como ele relatava as suas histórias. Ele conta histórias, né? Quando ele fala de parábolas, ele conta histórias. E hoje, dentro da psicologia, a gente já sabe que com as histórias, nós temos uma facilidade muito grande de memorização de uma história. Possivelmente, nem todos, a maior parte de nós não vai conseguir nessa vida exercer o evangelho na sua totalidade. Ainda somos espíritos longe, distantes da perfeição, né? Como Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida, confinados entre animalidade e angelitude, mas estamos ali no meio do caminho. Contudo, ainda não conseguimos exercer com todo o coração o Evangelho de Jesus, mas já estamos dispostos, né? Já estamos acordados, já estamos buscando essa, essa conquista do Evangelho no coração, essa conquista de edificar o reino de Deus no coração. E é uma conquista dura, né? Não é muito fácil, né? Encarnar no planeta de provas e expiações. Então, o Cristo traz histórias, né? Um recurso didático, lúdico, conta parábolas para a gente, porque nós conseguimos ter um impacto emocional na nossa memória. Jamais vamos nos esquecer da parábola do filho pródigo, jamais vamos nos esquecer da parábola do semeador. O semeador saiu a caminhar. Talvez sejam versículos que vão viver no nosso psiquismo para o resto da nossa história de espírito mortal. A parábola do filho pródigo
quando o homem comia com os porcos e decidiu retornar para sua casa, são momentos que vão ficar marcados, porque são histórias lindas, histórias recheadas de enredos, né, de conteúdos vivos do Evangelho do Mestre, né, da palavra divina, palavras de vida eterna. Então, é tão importante, né, as parábolas são fundamentais para a gente poder compreender o Evangelho do Cristo. Importante notar que no Evangelho de Lucas, por exemplo, nós conseguimos perceber quase 20% desse Evangelho formado por parábolas. Olha o tamanho disso, né? 20%, mais outros 20% por curas, e o restante são 60%, né, do Evangelho formado por curas. São números expressivos, né? São números intensos. Jesus, como diz Marcos, numa parte do Evangelho aqui, não falava senão por parábolas, né? Falava por parábolas o tempo inteiro. Possivelmente repetiu a mesma parábola mais de uma vez e, com certeza, falava as parábolas necessárias para o contexto necessário, né? Conhecendo o psiquismo humano, conhecendo as circunstâncias, com a sua sabedoria, com a sua inteligência, sabia concatenar os conteúdos divinos para cada momento, sabia colocar, né, as suas histórias no momento certo. O bacana também das parábolas é que Jesus não queria ferir ninguém. Jesus não queria ferir ninguém. E se Jesus nos dissesse, por exemplo, na parábola do bom samaritano, que nós devemos fazer o bem sem condições, sem pedir nada em troca, apenas cuidar do outro, colocá-lo no seu colo, levá-lo na primeira hospedaria, se ele fosse mais direto, mais objetivo, talvez isso fosse ferir mais ainda os corações daqueles tempos, né? Assim como hoje, nós precisamos também tomar muito cuidado com o que nós falamos, para não magoar corações, não magoar sentimentos, para não abrir feridas que não foram cicatrizadas. Temos que ter muito cuidado com isso. E Jesus tinha todo esse cuidado, né? Quando ele fala por parábolas, ele tem todo esse cuidado. E, por exemplo, a parábola das 10 virgens é um desencadeamento do sermão profético, quando Jesus anuncia o final dos tempos, que nada mais é, na verdade, do que um momento de transição, né, de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. E justamente encaixa uma parábola, eu acredito que, de fato, ele tenha contado essa parábola muito próximo ao sermão profético, porque ele tem muita relação com esse momento, né? Tem muita relação com a transição planetária, tem muita relação com esse momento da separação do joio do trigo, das atenções que nós precisamos ter nesses momentos complicados, né? Então, vamos dar só aqui uma conferida na parábola, né? Para a gente poder pegar um pouquinho do que Jesus trouxe para a gente, né? Então, ele disse: então o reino dos céus será semelhante, né? Já começamos aí com o reino dos céus. Reino dos céus, hoje nós sabemos através da doutrina espírita que a consciência está dentro de nós, né? As leis de Deus estão dentro de nós. Naqueles tempos ainda isso era algo um tanto quanto forte, né? Intenso. Quando Jesus foi perguntado sobre o reino de Deus, ele disse: não está nem lá nem cá, mas dentro de vós. Esse reino é a estação da nossa alma, é a nossa radiofrequência, é aquilo que nós sintonizamos, é aquilo que nós construímos. É óbvio que Jesus quer que um dia o reino dele venha para a Terra, né? Ele relata isso a Bartolomeu no livro Boa Nova, né? Quando ele diz a Bartolomeu: acaso, Bartolomeu, achas que eu não tenho a certeza confortadora de que a Terra será um reino, né? Que ela será vai ser a extensão do meu reino na Terra.
Você acha que eu teria vindo à Terra sem essa certeza confortadora do reino de Deus estar expandido, espargido entre nós? Então, a certeza do Cristo, né? A certeza do Cristo que o reino de Deus estará entre nós, porque ele sabia da lei de progresso, ele sabia da lei de trabalho e que todos nós tendemos à perfeição, todos nós um dia vamos alcançar a moralidade, o bem, a caridade dentro dos nossos corações, a certeza do Cristo no progresso. E ele vem trazer também essa perspectiva, né, de um mundo, do fim do mundo, do fim dos tempos, né, que não é só dito no Espiritismo, mas também é dito em todas as outras religiões. Se nós formos pesquisar de forma mais apurada, todas as religiões do planeta têm os seus finais dos tempos. Religião católica, religião muçulmana, né, em qualquer parte de qualquer religião, uma pesquisa recente que eu fiz, existe um momento, né, de separação, um momento de fim, um momento de término, já trazendo uma semente do que seria esse momento de transição planetária. Isso é muito importante, porque a mensagem de Deus não veio só para os espíritas, né? Veio para todas as criaturas, para todos os espíritos encarnados. Somos 24 bilhões de almas na Terra, segundo André Luiz no livro Roteiro. Então, nós aqui não temos capricho nenhum por sermos espíritas, né? Pelo contrário, temos uma responsabilidade ainda maior pelo fato de conhecermos essa doutrina consoladora e temos uma proposta, né? Uma vida, uma missão junto a essa proposta. Eu costumo pensar que daqui a 2000 anos, né? Como vão falar de nós, né? O que falarão de Pedro Leopoldo, né? O que falarão dos tempos de Chico Xavier nessa cidade? O que falarão do movimento espírita? Né? O que falarão de nós? Será que terão romances, né? Que englobarão as nossas vidas, né? Será que o seu Jardim vai estar nesse romance? Né? Será que nós estaremos envolvidos nesse processo? Será que o Alessandro? Será que a Ana? Né? Como queremos ser vistos daqui a 2000 anos, né? Se queremos ser vistos como Públio Lentulus, que negou o Cristo, que negou o avanço da sua doutrina, que precisou sentir na pele, né, as dores de ser um escravo numa outra encarnação, para ele poder afrouxar e desenferrujar o seu coração das mazelas, do orgulho, do egoísmo, das convenções da terra. Estamos ainda muito apegados, né, minha gente? Às convenções da terra, ao que os outros acham de nós, às opiniões, né? Kardec vem dizer para a gente que o espiritismo ele não tem inimigos, né? Nós muitas vezes conseguimos a proeza, mesmo espíritas, fazer inimigos, né? Mesmo conhecendo essa doutrina consoladora, conseguimos essa proeza de fazer inimigos. Mas o Kardec vem dizer que o único inimigo do espiritismo é o materialismo. É o único inimigo nesse processo. Então, essa é a nossa luta, essa é o nossa rota, né, de eliminar esse materialismo, esse desapego tanto material quanto sentimental que ainda norteia o nosso coração do campo dos ciúmes, no campo da raiva, no campo do orgulho, no campo da vaidade, né? No campo da idolatria, o quanto ainda percebemos em nós esses vultos, né? Vestígios muito intensos dessas mazelas entre nós espíritas também. Então, e o mundo também, né? O mundo também. As pessoas que possuem as maiores curtidas no Instagram, no Facebook, não é Jesus, né? São ídolos na Terra, são pessoas falíveis, pessoas que, sendo imperfeitas, seriam totalmente capazes de cometer atos equivocados. E jogamos
uma dentro dessa perspectiva, jogamos uma expectativa muito forte no ombro de pessoas que são extremamente falíveis. Então, se algum de vocês aqui quiser jogar alguma perspectiva sobre mim, sobre a minha vida, sobre de ser bom o tempo inteiro, a gente já tem que desenganar a pessoa, porque todos nós somos falíveis, cometemos erros, acordamos de mau humor, acordamos com o pé esquerdo, né? E somos extremamente capazes de cometer erros, equívocos. Então, seria uma inocência, uma ingenuidade muito grande acreditar em pessoas encarnadas, né? O Emmanuel tem no livro Fonte Viva um título muito interessante que é Fortalecemo-nos, onde ele vem abordar a questão de se fortalecer no Senhor. A gente tem que se fortalecer sim um dos outros. Claro que temos que gerar laços de confiança, laços de amizade, laços de ternura entre nós, mas nós não podemos jogar a nossa felicidade nas costas de outra pessoa. Mas nós podemos acreditar na espiritualidade que governa as nossas vidas, né? Como já foi colocado aqui, na casa de cada um de nós aqui, possivelmente já tem uma equipe de espíritos abnegados, né, para cuidar, oferecer um passe magnético. Esses espíritos só estão esperando uma janela, né? Estão esperando uma porta para que eles possam adentrar no nosso coração, para que eles possam trazer um fluido espiritual para amenizar as nossas intranquilidades, né? Para amenizar o nosso coração, estão querendo nos consolar de verdade, né? Estão querendo entrar nas nossas vidas. E cabe a cada um de nós abrir essa porta, né? Porque o texto fala de porta, né? E a gente vai falar sobre isso. Será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas próprias lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram tolas, 5 prudentes, pois as tolas, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram consigo o óleo. As prudentes, porém, levaram o óleo nas vasilhas em suas próprias lâmpadas. E tardando o noivo, todas cochilaram e adormeceram. Mas à meia-noite houve um clamor: eis o noivo, saiu aí ao seu encontro. Aí nós temos uma expectativa interessante, porque, como eu disse a vocês, Jesus conta essa parábola após o sermão profético, né? E eu não consigo desvincular essa parábola do momento que nós estamos vivendo de transição planetária. O óleo, né? O óleo nos tempos de Jesus era algo extremamente importante. Emmanuel vem dizer para a gente, se eu não me engano, no livro Fonte Viva, que o óleo é o símbolo dos sentimentos, né? Quando a gente coloca o óleo, né, dentro das nossas vasilhas, né, das nossas lâmpadas, nós conseguimos elaborar uma combustão espiritual. Então, o óleo é extremamente importante. Então, o óleo, guardar o óleo é guardar os nossos sentimentos, é educar os nossos corações, é ficarmos atentos às possibilidades de sermos pessoas melhores. Cinco delas, 5 delas ficaram atentas. 5 delas cuidaram desse óleo, cuidaram desse coração, cuidaram dos sentimentos, cuidaram dessas emoções que hoje estão à flor da pele, né? Não sei vocês aí em Pedro Leopoldo, mas nos nossos trabalhos, tanto na cidade de Birigui, São Paulo, quanto em Juiz de Fora, quantas pessoas com tantos distúrbios psíquicos, depressões, processos obsessivos e as casas espíritas fechadas, né? E a gente, por muitas vezes, precisando fazer esse atendimento espiritual à distância, né? E é possível que seja feito à distância. Então, guardar esse óleo, né? Guardar esse óleo
se preparar para o momento, né? Se preparar para a chegada do noivo. E esse noivo nada mais é do que o grande momento, né? O grande casamento que nós precisamos ter com Deus. Nós estamos todos aqui buscando esse casamento, né? Buscando nos casar, trocarmos alianças, noivar com Jesus para casarmos com Deus. E é extremamente importante o que eu penso sobre isso, porque tem uma frase de João Evangelista, que é uma de suas cartas, que ele diz: aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. Pois, aí vem trazer uma reflexão em cima disso. Pois como eu posso amar a Deus a quem eu não vi, se eu odeio pessoas a quem eu vejo? Olha a reflexão dele. Já trazendo uma fé raciocinada, já trazendo uma abordagem filosófica, uma forma de se pensar sobre a vida. Como eu vou amar a Deus que eu não vejo, que sinto, que sei que está dentro de mim, que sabemos que somos peixes dentro de um grande oceano, como diz nosso apóstolo querido dos gentios, apóstolo Paulo, mas como eu posso amar a Deus odiando pessoas, né? Tendo preconceitos, eliminando pessoas das nossas vidas, não tendo práticas da busca do perdão, né? Da busca da caridade nas nossas ações? Como nós podemos nos aproximar de Deus com ódio no coração? Essa é uma reflexão importante, né? Como nós vamos noivar com Jesus? Como nós vamos manter esse óleo próximo a nós, odiando pessoas, né? Acredito que nesses momentos de transição planetárias previstos pelo Cristo, muitos anos antes do que estamos vivendo, parece que ele faz um making off no sermão profético do que iria se acontecer nos dias de hoje. Tudo está acontecendo, né? É impressionante. Nunca se tornou tão importante a gente abrir o coração para Jesus, né? Não apenas com leituras, não apenas com didáticas, com sistemáticas, né, com palavras mais contundentes, mas com o coração. Eu me recordo de uma passagem de André Luiz, não sei se vocês lembram, e ele diz no prefácio do livro Nosso Lar que aqui na Terra ele folheara o Antigo Testamento, ele folheara o Novo Testamento, mas não lia com os olhos do coração. E, e quando eu leio as obras de André Luiz, eu me sinto muito mais parecido com ele do que com Clarencio, por exemplo, né? Vejo a minha fragilidade de um ser humano ainda que mais lê, mais estuda, mais se depara com conhecimentos filosóficos do que ainda consegue perdoar as pessoas de uma forma mais rápida, de uma forma mais constante. Foi engraçado, a primeira vez que eu entrei no Centro Espírita foi aqui em Juiz de Fora, há 5 anos atrás, né? Poderia ter começado em Sete Lagoas, né, com meu amigo Rafael Lavarini, mas naquela época eu não era dessa turma, era de outra. E 5 anos atrás eu entrei num grupo de estudos, né, estávamos estudando no Nosso Lar, e as pessoas que ali estudavam o Nosso Lar falavam mal de André Luiz. Você viu o que ele fez? Olha os erros que ele cometeu. Olha, olha, nossa, o que ele fez? Ele traiu a esposa, né? Ele, ele ele mexeu com vícios, né? Comia demais, bebia demais, né? Ele tinha impaciência com os pacientes menos abastados, né? Com as pessoas do mundo. Ele tinha uma profissão, ele pensava em ganhar dinheiro. Então, quando eu me deparo com aquela figura,
e olho para mim e eu falo, gente, eu sou muito mais próximo de André Luiz do que de Clarence. E aquilo foi um susto muito grande. Eu, então eu pensei, ou eu sou muito imperfeito, ou essas pessoas são evoluídas demais. Então, ao longo dos meus estudos, desses 5 anos, eu descobri que não é nem uma coisa nem outra, né? Nem eu sou tão imperfeito, nem elas são tão evoluídas, né? Existe o caminho do meio. Nós temos muitas características de André Luiz dentro de nós. Nós temos muitas imperfeições dentro de nós a serem sanadas, né? A serem resolvidas. Muitos aspectos da nossa vida emocional para serem colocados em dia, né? Principalmente a nossa generosidade, a falta de paciência, a falta de compaixão com as pessoas. O quanto a gente está precisando de olho no olho, né, gente? Não sei vocês aí nos centros espíritas, nos templos católicos, em vários lugares, eu também sou André Luiz, é isso mesmo. Somos todos André Luiz, né? E a gente sente um pouco olho no olho, né? Coração com coração. Isso é tão importante, né? Porque Jesus, quando contava suas histórias, suas parábolas, quando ele conversava com as pessoas, ele chamava pelo nome, né? Zaqueu, desça daí que hoje quero estar contigo na sua casa. Simão, né? Levi, todas as pessoas que Jesus se direcionava, ele falava os seus nomes. Ele dignificava as pessoas, ele trazia as pessoas para perto de si e chamar alguém pelo nome dá dignidade a ela. Então, às vezes eu sinto falta disso, sabe? De nós sermos nós mesmos, né? Porque no mundo espiritual não vai ter outro jeito. Aqui no mundo, eu acho isso fantástico, né? No mundo de provas e expiações, a gente fazer palestras sobre o evangelho. Mas eu acredito que quando eu desencarnar, eu vou ser aquele último lá da fila que o André Luiz enfrentou para falar com o Clarencio, né? Não vai ser eu o que vai fazer a palestra, né? Talvez, não sei vocês, né? Mas eu acredito que eu não faça parte desse bolo de espíritos de escola. E isso é muito importante, porque nós temos que saber o nosso patamar espiritual, né? Saber quem somos. E isso é guardar o óleo, né? Saber quem somos, saber exatamente as nossas qualidades, valorizar as nossas qualidades, valorizar os sentimentos bons que nós já fazemos. Porque nem todas as pessoas, nós, nós não podemos apenas observar o lado ruim das pessoas, nós temos que olhar o lado bom delas, né? Assim como o Zaqueu tinha o seu lado bom, assim como Paulo tinha o seu lado bom, nas suas conversas com Abigail, ele mostrava todo o seu lado sentimental, toda a sua vida colorida, todas as suas expectativas de ter um amor, né, de ter um caso de felicidade, de constituir uma família. Ora, isso não é uma virtude linda? E quando Estevão está morrendo, a gente se recorda daquela passagem maravilhosa do livro Paulo Estevão, que foi psicografado aí na cidade de vocês, numa salinha, né, na Fazenda Modelo, durante 8 meses, quando Estevão olha para Saulo morrendo e já enxerga Paulo, dizendo que se ele seguir a Jesus da maneira que ele seguiu Moisés, seria um grande presente para todos, né? E é muito bonito, porque esses espíritos olham para nós como seremos, né? Olhando um futuro, olhando uma perspectiva, olhando possibilidades. E muitas vezes nós olhamos para as pessoas como elas são.
olhando só a pior parte, olhando apenas a parte que não é muito boa, né? Então, talvez seja um exercício interessante na nossa vida a gente olhar as pessoas pelo que elas têm de bom a oferecer, né? Muitas vezes nós ficamos frustrados com pais até desencarnados, né? Porque não conseguiram oferecer o melhor, mas deixamos de observar que aquele melhor que foi nos oferecido é o que nos sustenta hoje, é a nossa base, e que nós podemos fazer diferente com os nossos filhos, com as nossas próximas gerações, e quem sabe nós mesmos fazemos parte dessa futura geração, né? É tanta coisa boa que, que nos tem está preparado para o nosso espírito mortal. E quando o noivo chegou, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas próprias lâmpadas. As tolas disseram aos prudentes: dai-vos do vosso óleo, porque as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes responderam, dizendo: de modo algum, talvez não seja suficiente para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós mesmas. Ou seja, eram 5 noivas de cada lado. 5 tinham óleo, tinham sentimento, tinham a conquista do evangelho no coração. As outras 5 não tinham. Isso é uma lição extraordinária, porque nós não conseguimos passar para outros nossas conquistas íntimas. Nós não conseguimos. Quem dera a Deus, Chico Xavier, tomasse conta do meu corpo e fizesse as coisas que eu preciso fazer, né? Perdoar as pessoas que eu preciso perdoar, ser generoso com as pessoas que eu preciso ser. Nós não conseguimos terceirizar as nossas responsabilidades quanto às nossas virtudes, porque virtudes são processos de conquistas. Então, se nós estamos em busca da caridade, de sermos generosos, de julgar menos as pessoas, de perdoarmos, de olhar apenas, buscar olhar o lado bom das pessoas, nós não temos como passar isso para alguém, porque isso é uma conquista do coração. Nós podemos estimular pessoas através do nosso exemplo. A gente tem um caso muito interessante lá de Birigui, que é um rapaz que ele tinha um câncer, né? Um câncer no fígado. Esse câncer, ele tinha um nódulo, era de em torno de 3 centímetros. Esse câncer no fígado estava acabando com ele, já estava em pele e osso. E se esse câncer chegasse a 5 centímetros, ele perderia a sua vida. Quando ele chegou lá em Birigui, participou da palestra, né? Lá tem o início, nós fazemos a preparação, tem a palestra, né? Tem os momentos da fluidoterapia, e as pessoas que acharem conveniente, tem um médium de cura que faz a sua parte, né? Com a sua mediunidade de cura, proporciona às pessoas a misericórdia divina, assim como Allan Kardec nos ensinou na Revista Espírita. Mediunidade de cura faz parte, né, da, da doutrina espírita. Não existem centros de cura, existem casas espíritas, e dentro dessas casas espíritas existem médiuns psicográficos, médiuns videntes, médiuns de cura, né? E muitas vezes as pessoas se equivocam quanto aos temas, quanto às abordagens, né? Sendo que Kardec mesmo escreveu 27 artigos sobre cura espiritual na revista Espírita, né? Fez um tratado em setembro de 1865, trazendo diversos aspectos maravilhosos sobre cura espiritual, né? Trouxe a obsessão como algo importantíssimo a ser tratado nas nossas vidas. Então é fundamental a gente olhar para essas coisas, né? E ele, profundamente emocionado, deitou, foi cuidado, e depois de algum tempo o câncer dele passou para 1,5 centímetros. Então o câncer dele não aumentou, graças a Deus, diminuiu. A fé que ele depositou naquele momento foi fantástica,
maravilhosa, e ele conseguiu a cura, né? Conseguiu a cura porque os médicos conseguiram retirar aquele câncer devido à sua redução, né? A gente tem os exames, os laudos, tudo muito bonito, tudo tão maravilhoso, mas por que estamos falando disso? Porque é uma conquista dele, né? A fé é uma conquista, a fé é uma construção, né? A fé é um processo que nós conquistamos dia a dia, com laços de confiança, com a espiritualidade, né? Com quem trabalha na direção do centro espírita, trabalha junto aos mentores espirituais, nesse trabalho de laço, de casamento, de bodas, né? E a gente vai ver isso mais para frente, aqui quando diz sobre as bodas, né? E né, fé não se vende, né? Fé você tem, fé você constrói, fé você adquire no dia a dia e é uma das coisas mais bonitas que existem, a fé, né? Outro dia, em Birigui, vi uma senhora que não conseguia enxergar mais, estava perdendo a visão, estava em uma circunstância muito complicada. Os seus olhos estavam, inclusive, meio fechados, né? O seu globo ocular, ela estava com um tumor, né? Pressionando o nervo óptico, que depois foi desmaterializado através da cirurgia espiritual. Graças a Deus, essa mulher conseguiu se curar, mas a primeira vez que ela deitou naquela cama, ela deitou com tanta fé, e a gente sente quando a pessoa está com fé, né? Aquela ardência no coração, aquela vontade, aquele desejo, como o Leon Denis nos fala que o desejo é o motor da existência, é o combustível do nosso espírito, né? Quando nós colocamos esse desejo, essa ardência a favor de alguém, nós podemos fazer coisas inacreditáveis. O nosso corpo, as nossas potências internas fazem coisas inacreditáveis. E ela deitou, depois de algum tempo da cirurgia espiritual, ela levanta, sem bisturi, obviamente, né, apenas com a fluidoterapia dos espíritos, e utilizando o médium de cura como um condutor para esse processo, ela retira e diz: estou vendo. Né? Aquilo foi tão emocionante, tão marcante, e aquilo abalou as minhas crenças, né? Porque eu não acreditava no que estava acontecendo, né? Então tive que ler Kardec, tive que ler bastante a revista Espírita para compreender aquilo que eu estava vendo, né? Não existe milagre, existe um fluido espiritual que perpassou pelo médium, alcançou aquele olho, né? No corpo espiritual, que André Luiz chama perispírito, ali foi tratado o problema, né? A lesão naquele perispírito que automaticamente refletiu-se no corpo, né? Como é importante as nossas emoções, o quão é importante os nossos pensamentos, o quão é importante o nosso padrão vibratório, porque nós somos capazes de construir e destruir o nosso próprio corpo físico. Nós temos potências para sermos pessoas felizes, otimistas, gratas a Deus, mas temos potências também para nos destruir com a revolta, com a culpa. Então, se deparar com esses casos, né, se deparar com a construção da fé das pessoas, é algo que eu agradeço muito a Deus. E como eu disse, não se vende, né? Fé não se vende. Fé não se compra, né? A gente pode achar que está comprando um livro, mas a fé é um processo de construção íntima. E para fechar, ao saírem para comprar o óleo, veio noivas preparadas, entraram com ele nas bodas, e a porta foi fechada. Estamos falando aqui de um equilíbrio vibratório, né? Tem aquela frase, aquela citação de Jesus: onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. As que guardaram o óleo, as que permaneceram com o Cristo, as que permaneceram em estágios de amor, de fraternidade, de coração, de perdão,
estágios de generosidade, estágios de caridade dentro do fundo do coração, essas conseguiram ter uma vibração que as colocaram num outro patamar, né, em relação às outras. Então, nós podemos ver, por exemplo, na obra de André Luiz, para dar um exemplo muito simples, a mãe de André Luiz numa esfera superior à esfera de André, né? André Luiz está citado em Nosso Lar, e muitos de nós falamos, né, queremos ir para Nosso Lar, só que aquele é um dos primeiros passos, né? Um dos primeiros passos. Existem esferas muito mais superiores do que aquela. E vai de acordo com o nosso perispírito, né? Nosso perispírito cada vez mais depurado, nosso perispírito cada vez mais trabalhado com relação ao moral, ele é depurado e nós conseguimos ficar mais leves para ascender, né? Para brilharmos essa luz que está aqui no texto, essa conquista espiritual que nós temos, né? Ao chegar no mundo espiritual, quantos amigos chegam felizes, né? E quantos amigos chegam em situações ainda muito complicadas. Isso vai de acordo com o merecimento de cada um, né? Está lá na carta de Tiago, né? Cada um segundo as suas obras. Então, nós trabalhamos também com essa... A doutrina espírita trabalha com essa questão muito importante, né? E as virgens que tentaram abrir a porta e não conseguiram. Ele disse: Amém, vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiais, porque não sabeis o dia nem a hora. Ou seja, Jesus, como noivo, ele não está ali desmerecendo aquelas pessoas. Eles não têm afinidade espiritual. A natureza espiritual do Cristo era muito mais semelhante das 5 noivas que guardaram o óleo do que a natureza espiritual das 5 noivas que não guardavam o óleo. Então, o processo é espontâneo, né? Cada um reside em frequências diferentes. Então, esse noivo desconhece aquela frequência, porque ele já está numa frequência superior, né? E esse noivo, nós estamos falando da consciência divina, de Jesus, né? Para que nós possamos nos casar com Deus. E ele diz: vigiais, porque não sabeis o dia e nem a hora. Né? Outra coisa que é muito polêmica no Espiritismo, né? Quando será a transição planetária? Kardec ele tem no livro Obras Póstumas, é quase de trazer uma profecia para a gente, que os sinais dos tempos serão reconhecidos quando a loucura, que era o termo utilizado na época, e hoje nós podemos utilizar o termo distúrbios psíquicos, psicológicos, alcançarem grande parte da humanidade, em que ocorrerão muitos suicídios, principalmente entre as crianças, né? E hoje, cada vez mais, nós percebemos os distúrbios psicológicos, né, tomando conta da nossa sociedade, de todos nós. Nenhum de nós está imune, né? Nós podemos conquistar a vacina para nos imunizar do Covid, mas nenhum de nós ainda está imune de sofrer um caso de depressão, de uma síndrome do pânico, de um processo de esquizofrenia, de um Alzheimer, doenças de fato psíquicas, né? Doenças que nós vamos somatizando ao longo da vida, transtornos de ansiedade, compulsões alimentares. Gente, é tanta coisa. As coisas não estão fáceis por aí, né? 15% da população brasileira, em algum momento, já pensou em suicídio. 15%. Isso é um número altíssimo. E a gente sabe também que 15% das pessoas que têm depressão têm uma tendência suicida. Então, se nós temos alagado, acentuado, intensificado o número de casos de pessoas deprimidas, nós temos também uma tendência muito grande de termos elevados casos de suicídio, né? Então, é o cuidado que a gente tem que ter com a gente, né? Isso a parábola fala,
de guardar o óleo, de guardar o nosso psiquismo. É o que Paulo fala do capacete da esperança, né? Da nossa armadura. Nós possamos ser capazes de nos blindar emocionalmente. O sermão profético diz: fujam para os tetos. Mas não é apenas o teto da nossa casa, mas é o teto dos nossos pensamentos, nos mantermos numa frequência edificante, construtiva, para que a gente não entre nessa confusão toda que está acontecendo. Né? Nós fazemos parte do mundo, nós vivemos nesse mundo, mas nós temos a opção por decidir o que queremos de nós, o que queremos do nosso coração, o que queremos para a nossa vida. É uma opção nossa, é uma opção do espírito maduro. O espírito maduro sabe que governa as suas células, sabe que governa os seus pensamentos, sabe que pode domar ou ser escravo das suas paixões. Isso é extremamente importante para esse momento que estamos vivendo. Trazer o óleo, guardar o óleo, é ficar com Jesus. Assim como Simão Pedro ficou com Jesus. Simão Pedro, para a gente fechar, ele voltou do mar sem nenhum peixe. Essa história é muito marcante, né? Simão Pedro volta do mar sem nenhum peixe. E quando ele chega no cais, ele encontra Jesus que pede para retornar. Quantas vezes na vida nós, depois de trabalhar, de se dedicar, de buscarmos alguma causa, nós voltamos sem peixes nenhum, né? Voltamos sem fartura nenhuma, voltamos sem nada, voltamos de mãos vazias, voltamos sem perspectivas, frustrados, mas naquele cais vai ter sempre um homem, um espírito, um amigo espiritual que contempla essa lei divina de amor e caridade e está pronta para nos estender as mãos, para voltarmos para o barco da vida. Seja nessa, seja em outra encarnação, sempre dispostos a oferecer as mãos para nos auxiliar na nossa caminhada espiritual. Lá no Livro dos Espíritos está escrito que de ordinário são eles que vos dirigem, prontos para nos guiarem nos nossos barcos, nas nossas trajetórias evolutivas, nos movimentos da nossa alma. E muitas vezes esses espíritos dizem como Jesus: joga a rede, joga a rede. E a gente às vezes tem medo de jogar, tem medo de assumir as oportunidades, as responsabilidades, tem receios, né, de evoluir espiritualmente, mas quando estamos decididos, quando optamos pelo caminho do bem, jogamos a rede, assim como nos pede Jesus. E ao jogarmos a rede, ao andarmos com a espiritualidade amiga, ao desempenharmos não apenas tarefas externas, mas conteúdos internos de amor no coração, nós temos a possibilidade de ter uma fartura espiritual. Fartura espiritual. Nós possamos regozijar o nosso coração com as belezas da eternidade, dessa vida prometida pelo Cristo, esse reino que ainda não é desse mundo mesmo, ainda não é desse mundo. Nós possamos trazer essa fartura espiritual, que nós possamos olhar para a nossa vida com mais amor, com mais carinho, com mais cuidado, com um amor próprio, com autoestima elevada, cuidado com o corpo, cuidado com a alma, cuidado com tudo, para que a gente possa estar pronto para o momento. E a gente não sabe o momento. Porque talvez o momento seja todo dia. Todo dia nós somos avaliados apenas pela nossa consciência, pelo nosso coração, e não por ninguém, né? Quem quiser avaliar o outro está extremamente equivocado, né? Porque o único juiz é a nossa própria consciência
que são as leis de Deus que moram dentro de nós. Então, meus amigos, acho que eu falei demais aqui. Agradeço a vocês a oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Agradeço pelo convite, os amigos aí do grupo Sheila, né, de Pedro Leopoldo. Eu não o conheço, estive em Pedro Leopoldo 2 vezes. Não conheço o grupo Sheila, não sei onde fica. Eu sei onde é a casa do Chico lá, não sei se é perto para lá, perto para cá, mas fico imensamente feliz porque nesse solo aí andou Francisco Cândido Xavier, né? E talvez só daqui a uns 2 séculos as pessoas vão ter noção de quem foi esse espírito, do que ele fez por nós, né? Da importância dele, do carinho dele com a humanidade inteira, né? Deus abençoe, obrigado mesmo pela paciência, né? Por estar aqui me ouvindo, né? E conosco, né? Obrigado de coração e que Deus abençoe vocês. Se quiserem conversar, bater papo, só eu falei, viu?